Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Rei Jesus. É uma alegria sem tamanho estarmos aqui reunidos em mais uma santa convocação e mais um culto de louvor e adoração ao nosso Rei Jesus. E esse é o momento do nosso culto em que nós continuaremos a adorar ao nosso Rei, mas em expormos a sua palavra e em recebermos a sua palavra. Nos nossos cultos à noite, nós estamos fazendo uma série de exposições na carta pastoral de Paulo a Tito, não é? E hoje nós vamos seguir com a exposição que nós iniciamos na semana passada. Semana passada foi a parte 1 da mensagem Escolhendo Presbíteros Irrepreensíveis, parte 1, desculpe, hoje é a parte 2, obrigado, Vitinho. E essa é a terceira exposição desta série. Vamos então ler o texto, Tito, capítulo 1. Vamos ler os versos de 5 a 9, que é a porção que nós estamos expondo. Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Verso 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nos achegamos ao Teu bendito trono de graça, apegados, ó Deus, à sã doutrina, apegados ao nome do Teu Filho Jesus, e estamos certos e confiantes e cremos de que o Senhor nos ouve nele, de que os céus estão abertos a nós pela obra do Teu Filho Jesus. E rogamos a Ti, Senhor, rogamos pelo poder do Teu Espírito nessa hora, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, com poder e com graça. Também rogamos pelo poder do Teu Espírito para que o Teu povo tenha ouvidos para ouvir, e coração e uma santa disposição de alma para receber e aplicar a Tua palavra com zelo, amor e fidelidade. Senhor, faça o Teu reino avançar nessa hora, salve pecadores para si, edifique a Tua igreja, salve os nossos filhos, Senhor, dê ouvidos a eles, para que possam ouvir a voz do Teu bendito Filho Jesus, os chamando, os convocando ao arrependimento. Senhor, apesar das minhas fraquezas e debilidades, que o Senhor me ajude a ser claro, me ajude, ó Deus, a não ser pedra de tropeço, para que o Teu povo compreenda bem a Tua palavra. Oramos assim gratos, no Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como nós vimos na introdução do sermão da semana passada, permita-me usar aquela introdução mais uma vez, porque é um sermão só, né? Ele deveria ter terminado na semana passada. Então vamos nos lembrar daquela introdução que nós fizemos na semana passada. Quando nós olhamos o nosso contexto, nosso cenário no Brasil, de igrejas cristãs, de liderança cristã, parece que não há mais necessidade de presbíteros. Parece que não se precisa mais de pastores. Porque quando nós olhamos para esses homens, para essas lideranças, o que é que nós encontramos lá em sua grande maioria? Nós encontramos pessoas arrogantes, líderes soberbos, nós encontramos líderes imorais, líderes sensuais, líderes mentirosos, encontramos pessoas narcisistas,
amantes de si mesmas, são quase arcanjos, se consideram perfeitos, sem pecado, até mesmo alguns chegam a dizer que não têm pecado por conta da unção que eles receberam. Nós encontramos uma liderança que não pastoreia o povo de Deus, não tem amor pelo povo de Deus, não se sacrifica pelo povo de Deus. Essas lideranças, em sua grande maioria, não podemos generalizar, obviamente, né, mas em sua grande maioria, amam mais os seus próprios nomes, trabalham de tal forma para receber vanglória, para que os seus nomes recebam sempre elogios, para que as suas pessoas sempre sejam as mais honradas, não é? E quando isso não acontece, eles ficam muito tristes, ficam muito abatidos, dizem que Deus não está sendo honrado porque eles estão sendo desonrados. Querem fama, querem glória. Não importa o que esteja acontecendo, o nome deles precisa estar em evidência. Sabe aquele velho ditado, falem bem, falem mal, mas falem de mim? É mais ou menos isso, o que eles desejam, o que eles buscam. Aliás, também parece que não se precisa de pastor, porque Jesus é o nosso supremo pastor, não é? E aí nós temos pessoas que, por serem feridas por pessoas assim, por uma liderança assim, criam raiva da igreja e dizem que a igreja é uma instituição falida, acabada e que ela pode servir a Deus em sua casa. Então vejam como essas coisas têm implicações, né? Porém, sim, precisamos de pastores. E lembrem, pastores, presbíteros e bispos são a mesma coisa. Nós precisamos dessa liderança. Precisamos, mas de uma liderança irrepreensível, de uma liderança fiel, porque homens assim são chamados por Deus. Por terem sido chamados por Deus, eles pregam o evangelho da graça com fidelidade. Eles cuidam do rebanho de Deus com amor e zelo, e eles refutam os falsos ensinos e alimentam o povo de Deus, nutrem o povo de Deus com o evangelho. Portanto, sim, pastores precisam ser admirados, reverenciados, amados, mas aqueles que são fiéis, aqueles que são irrepreensíveis. Portanto, sim, irmãos, nós precisamos de pastores que são irrepreensíveis. E vale lembrar, ninguém pode fabricar um pastor irrepreensível. Ninguém pode fabricar nenhum esforço humano, nenhuma faculdade de teologia, nenhuma cultura, nenhum livro, nenhuma indústria ou curso. Presbíteros irrepreensíveis e fiéis, eles são dons do céu. Eles são dons celestiais que o Espírito de Cristo dá ao povo da aliança, para que o povo da aliança caminhe em fidelidade e em verdade. Então, ninguém entra no ministério. Esses homens se rendem ao santo chamado do céu para as suas vidas. A nossa afirmação teológica, que resume o nosso sermão, é: presbíteros devem ser irrepreensíveis, pois este é o mandato, é uma exigência do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Eles devem ser irrepreensíveis no lar, no caráter e na doutrina. E é isso que nós veremos, não é? Na semana passada nós nos focamos nos versículos de 5 a 6, que foi o primeiro ponto do nosso sermão, que os presbíteros são irrepreensíveis no lar. Nós não vamos mais tocar nesse assunto, não vamos mais esbarrar nos versículos 5 a 6, nós já expomos na semana passada. Então nós vamos seguir. O segundo ponto do nosso sermão, que os presbíteros devem ser irrepreensíveis no caráter, versos 7 a 8. E o terceiro ponto do nosso sermão, que eles devem ser irrepreensíveis na doutrina, verso de número 9. Tá? Então nós vamos avançar a partir do versículo 7 hoje. Para as nossas crianças, para não repetir a palavra da semana passada, a palavra dessa semana, para pesquisarem, é qualidade. Qualidade. Vamos considerar, então, os versículos de 7 em diante. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? Como vocês sabem, nós vamos expondo parte por parte, expressão por expressão, ponto por ponto. Então vamos lá. Os presbíteros devem ser irrepreensíveis no seu caráter. Vamos olhar então o versículo 7. Veja só o que diz lá. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, mais uma vez a palavrinha, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento,
nem cobiçoso, de torpe ganância. Aqui, nós vamos considerar 5 características negativas, 5 características ruins que os presbíteros não devem ter, que eles devem evitar. Então, antes de nós entrarmos nessas características, nós precisamos só lembrar que a palavrinha agora aqui não é mais presbítero usada, vocês viram? Mudou para bispo. Bispo é uma palavrinha que significa supervisor, superintendente. É uma espécie de governador, assim, ele supervisiona as coisas. Então, essa é uma outra faceta do trabalho do pastor. Não é? Então, o presbítero é aquela pessoa que não necessariamente é anciã em idade, mas ela é experiente na fé. Ela pastoreia, ela cuida, ela nutre, ela protege o rebanho. Isso é pastorear, dá o caminho, não é? Exorta, disciplina, etc. E ela supervisiona, essa pessoa supervisiona o rebanho de Deus com zelo, com cuidado. Seus olhos estão atentos ao que acontece. Isso é o que significa ser bispo, tá bom? É uma das atribuições dos pastores ou dos presbíteros na igreja local. Uma outra palavrinha importante que aparece aqui, no nosso texto, é que o pastor, o bispo, ele é despenseiro, que aparece aqui, né? O despenseiro de Deus. O despenseiro, no primeiro século, era aquela pessoa que era responsável pela dispensa, era aquele escravo, aquele servo que era responsável por administrar os recursos da casa que o chefe confiou a ele. Então, aplicando isso à realidade da igreja, os presbíteros, eles são aqueles que administram os recursos espirituais que nós temos nas Escrituras e dão e aplicam ao povo de Deus conforme a sua necessidade. É como se a Escritura, permitam-me a ilustração, é como se a Escritura fosse um grande depósito, fosse uma grande mercearia. E lá você tem diversos itens, né, necessários para a sua nutrição. E aí então os pastores, eles olham a situação das famílias da igreja, eles olham a situação de cada alma, e aí então vão àquela dispensa espiritual e montam discipulados, e montam acompanhamentos, e montam estudos, e escolhem livros para estudar na EBD, em grupos pequenos, homens e mulheres, e montam séries de exposições para nutrir a igreja de Deus naquilo que ela está em falta. Isso é o despenseiro. Então nós precisamos ser despenseiros, presbíteros devem ser despenseiros sábios, que conhecem bem essa dispensa para que possam então auxiliar as famílias da igreja de Deus. Então eles administram essas verdades espirituais conforme a necessidade. Aqui, nós precisamos lembrar de uma coisa que a Escritura nos traz e nós não podemos abrir mão disso. As qualificações de um pastor irrepreensível não estão em sua aparência. Não que seja ruim se vestir bem, não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. Não está em sua aparência. Nós não devemos escolher alguém como presbítero porque, nossa, né? Que bonito, que admirável, como se veste bem. Não, isso é a maneira ímpia e profana de escolher um pastor. Não está em sua capacidade de falar bem. Deve comunicar bem? Sim, mas isso não é um fator determinante para um presbítero. Ele é um homem que tem sucesso nos negócios, ele administra muito bem as coisas, então ele deve ser pastor. Não. Ele é rico, ele tem prosperidade financeira, então ele vai caminhar, vai administrar, vai governar bem a igreja para que a igreja também seja rica. Também não. Ele tem poder e influência na sociedade, então ele deve ser pastor da igreja porque ele vai trazer muita gente para a igreja. O evangelho vai ser conhecido por meio dele. Ele tem uma excelente capacidade administrativa. Então a gente olha... Não. As qualificações, ainda que essas coisas todas, elas, de alguma forma, podem ser úteis na liderança da igreja, elas não são determinantes. Elas não são determinantes. Então nós estamos diante de um texto que nos mostra qual é o caráter dessa pessoa. O que realmente importa nessa pessoa. Nós vimos a necessidade no lar e agora a necessidade da sua pessoa, da sua vida, não é? Deixa eu ilustrar isso. Imagina que você queira mudar de casa. E aí você está pesquisando casas. Aí você vê uma que é muito bonita. Fala, nossa, essa casa é maravilhosa. Olha a estética dela. Olha como ela é bela. É aqui que nós vamos morar. Aí você liga na imobiliária e marca uma visita. Aí quando você entra na casa, ela está caindo aos pedaços. É cano furado, é rato, é sujeira, é aranha, é barata, é esgoto. Tá uma desgraça dentro daquela casa. Você moraria nessa casa? Apesar dela ser bonita do lado de fora? Óbvio que não.
né? Só se você fosse louco, né? Dormir com rato, por exemplo. Então, essa é a ideia. Alguém pode ser muito bonito externamente, ter muitas habilidades, mas o seu caráter, o seu coração ser completamente ímpio. E uma pessoa assim é uma desgraça no ministério, como nós vamos ver aqui na exposição desse texto. O Tim Chester, ele nos alerta. Ele diz o seguinte, que o fracasso no ensino da verdade começa com o fracasso de padrões morais. Então a gente vai flexibilizando o evangelho, não é assim da noite para o dia. A gente vai abrindo mão de certas coisas. Falar, isso aí é muita rigidez. Isso aí é duro demais. Mas quem que vive assim? Quem que aplica essas coisas? E aí você vai flexibilizando. E aí quando você se dá conta, a igreja está como está porque tem os líderes que tem. Não é? Então chega de introdução. Vamos logo ao texto. Primeira qualidade negativa que o presbítero não deve ter. E essa aqui, para mim, eu concordo com alguns puritanos que diziam que a soberba é a rainha de todos os outros pecados. Não é? Permita a licença poética, tá? Porque todos os outros pecados nascem nessa manjedoura, nascem nesse berço, nascem nesse berçário da soberba. Todos os outros pecados. Veja lá o que diz o texto. É indispensável que o bispo seja irrepreensível. E lembrando que a irrepreensível é alguém que não necessariamente é perfeito, e nem será, mas é alguém que não pode ser acusado dessas coisas. É alguém que quando Satanás se levanta para acusar, diz, você é mentiroso. Porque eu conheço esse pastor, conheço a vida dele, e ele não é isso que você está dizendo. Você é mentiroso. Então, ele está, como nós falamos na semana passada, ele é uma ficha limpa. Não é? As acusações vêm e caem porque não tem força, não tem poder, não tem verdade. Então, como dispenseiro de Deus, ele não é arrogante. John Stott disse o seguinte sobre esse ponto. A primeira coisa que precisa ser dita sobre todos os tipos de ministros cristãos é que eles estão abaixo das pessoas como servos e não acima delas como líderes, muito menos senhores. Jesus deixou isso absolutamente claro. A principal característica dos líderes cristãos, insistiu ele, é humildade e não autoridade, gentileza e não poder. Meus irmãos, um homem, como pastor de uma igreja local, no presbitério, arrogante é a pior coisa que nós podemos ter numa igreja local. É a pior coisa. Alguém arrogante, alguém que tem sede de poder, alguém teimoso, alguém que nunca está errado, alguém que deseja ser rei e não servo, alguém que é dominador. Porque vejam como nós temos observado aqui, o ministro ele precisa ser o padrão para os fiéis. Ele deve ser um exemplo para os fiéis. Aquela forma de bolo que nós mencionamos, não é? Onde nós fazemos todos os outros bolos, eles vão sair daquela mesma maneira, porque aquela forma está formando aqueles bolos. Agora, se eu tenho um ministro que é soberbo na igreja local e ele é padrão para os fiéis, o que os fiéis vão ser? Menos com ele. Serão soberbos e arrogantes menos com ele. Não é? Porque, se você for soberbo e arrogante com ele, ele bota você para correr. Alguns, inclusive, fazem motim na igreja local e começam a destruir a reputação de pessoas que não estão se submetendo a ele. Não sei se você já viu isso, eu já vi isso acontecer muito. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que o Gil está me desagradando. O Gil não está em pecado. Eu só estou orientando o Gil de uma maneira que ele deve seguir a vida profissional dele de uma forma diferente. Não é pecado. E aí, então, o Gil escolhe outro caminho. E aí, o Gil feriu meu orgulho. E aí, o que eu começo a fazer? Vejam, eu sou um pastor. Eu tenho influência na igreja local. E aí, eu começo a falar do Gil para o Wellington, para o Vitor, para a Joyce, para a Nínive. Eu começo a queimar a reputação do Gil. De repente, o Gil já não é mais convidado para os encontros na casa dos jovens. De repente, o Gil já não é mais convidado para as festas dos nossos filhos. De repente, o Gil
vai sendo preterido, deixado de lado. Porque nós temos alguém arrogante na igreja local, que é dominador, que é soberbo, que não aceita ser contrariado e começa a destruir as ovelhas do Senhor. Agem exatamente dessa forma. Eles querem ser reis. Ai, se você fizer a crítica a um sermão. Ai, se você disser, eu não entendi direito o teu sermão, você pode me explicar melhor o quê? Você está dizendo que eu não comunico bem? O quê? Você está me dizendo que eu não fui claro? Você está dizendo que o meu sermão não foi aceitável? Como você ousa fazer isso? Eu sou pastor da igreja. E aí vem diversas e diversas carteiradas. Sugestões para coisa na igreja. Ai, se você fizer isso, você está dizendo que eu não sei administrar a igreja? Você está dizendo que eu sou insuficiente? Percebem? Fruto de alguém arrogante. É uma lástima nós permitirmos que em nossa igreja local, não só os nossos pastores, não só os nossos diáconos, mas os nossos líderes sejam arrogantes. Para longe de nós toda sorte de arrogância, soberba, de desejar ser mais do que nós realmente somos. Nós somos marcados por uma característica muito clara. Nós somos servos. Servos de Jesus Cristo. Escravos de Deus. Nós não devemos buscar que os outros nos sirvam. Nós agradecemos demais quando o Vitinho, por exemplo, traz uma água. Mas eu não ficaria bravo com ninguém se ninguém trouxesse água. Eu não ficaria bravo. Mas se eu fosse arrogante, eu pensaria assim, eu sou ministro do Evangelho. Cadê a minha água? Percebem? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que homens arrogantes, líderes arrogantes, não assumam a liderança na igreja local. Porque se isso acontecer, meus irmãos, vocês vão sofrer. Nós vamos sofrer. Tá? Vamos passar para o próximo ponto. Aqui é tudo, é uma coisa que vai levando a outra, tá? Aí depois nós vimos lá que ele não deve ser arrogante, não irascível, né? Irascível aqui, ainda que a palavrinha não ajude muito, significa alguém que se irrita facilmente. Note o perfil, né? A pessoa é soberba, ela é criticada, ela já fica irada, já acabou o mundo para ela, fechou o dia, já era, fechou a cara, não é? Então é alguém irascível, alguém que se irrita facilmente, alguém genioso, sabe? Alguém genioso que você tem que falar com a pessoa pisando em ovos assim, sabe? Você faz, puxa, eu não posso usar essa palavra. É alguém que se irrita muito facilmente. Essas pessoas, elas têm também facilmente explosões de ira. Elas não têm domínio sobre si. Então, eu sei que eu estou adiantando algumas coisas, mas é porque elas estão profundamente conectadas uma com a outra, tá? É um caráter, é um perfil que não dá para eu tirar algumas coisas e inserir outras. Essas coisas estão unidas nessa pessoa. Então, ela facilmente ela fica irada. Facilmente. Não só com crítica, mas o filho, a esposa, o irmão, a ovelha. Assim, caiu uma agulha de um jeito diferente, já o sangue já sobe, né? Não deve ser assim. Não deve ser alguém dado ao vinho, não é? Vamos seguir aqui, ó. Não dado ao vinho. Aqui uma notinha bem rápida, não é? Beber bebida alcoólica na Escritura, sobretudo o vinho, não é pecado, né? Não é pecado. Para vocês terem uma ideia, os coríntios, eles estavam ficando embriagados na hora da ceia do Senhor. Vocês lembram disso? Estavam ficando embriagados. Por quê? Porque eles estavam bebendo vinho. Eles estavam bebendo tangue. Ninguém fica bêbado com tangue, né? Eles estavam bebendo bebida alcoólica, era vinho que eles estavam bebendo. Lembram de Timóteo, que tinha um problema no estômago? E Paulo recomenda que ele beba vinho, porque era uma espécie de remédio à época, né? E faria bem ao seu estômago. Então, beber vinho não necessariamente é pecado. Na nossa ceia, depois que a nossa igreja nascer, ali depois do dia 23, que vai ser um sábado, aí no domingo, a primeira celebração da ceia do Senhor, por conta dos irmãos que ainda não estão acostumados com isso e que, portanto, são fracos em suas consciências nesse ensino, nós vamos ter um suco de uva integral, não fermentado, o vinho novo, mas nós teremos também o vinho velho, que é o vinho alcoólico. Porque nós entendemos que essa é a maneira correta de administrar a ceia na igreja de Deus.
ok? Mas nós vamos trabalhar com os irmãos para que os irmãos cresçam e deixem a meninice e amadureçam e cresçam nesse aspecto, tá bem? Então, estou só mencionando isso para vocês não estranharem, não serem pegos de surpresa. Então, ele não deve ser dado ao vinho. Quer dizer, esse homem, esse líder, ele não pode ser dominado pelo orgulho, ele não pode ser dominado pela ira, ele não pode ser dominado pela bebida. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Ele não é dominado por essas coisas, ele é alguém disciplinado. É alguém que realmente é um modelo para nós. E aí o texto continua, ó, nem violento. É triste nós vermos casos e escândalos de pastores, de líderes na igreja, diáconos. Lembrem que esse sermão, apesar de estar focalizando o perfil dos presbíteros, ele serve para todos os cristãos. Porque nós, como cristãos, estamos imitando alguém, estamos imitando uma liderança, não é? E nós rogamos a Deus que seja uma liderança piedosa, uma liderança amorosa, uma liderança bíblica. Então, mas que tristeza é quando surgem escândalos de pastor é pego batendo na esposa, ou pastor é denunciado porque espancou o filho, pastor é denunciado, sabe, porque, sei lá, no trânsito foi lá e jogou o carro no motoboy, enfim, ele não deve ser violento. Ele é alguém que não perde o controle, não é uma pessoa cruel. Notem que ser violento não necessariamente é ir lá e agredir alguém, isso também. Mas eu posso ser violento com as palavras. E as palavras, às vezes, elas ferem mais do que um soco no estômago. As palavras, às vezes, elas ferem mais do que um beliscão aqui nessa parte aqui do braço, que dói pra caramba, né? Palavras vão na alma, né? Uma palavra dita é como uma flecha. É impossível voltar e trazê-la de volta. E é impossível entrar no seu coração e tirar aquilo que eu falei. É impossível. Já foi. A dor, pelo menos, depois que dá um soco, ela passa, né? Passa a pomadinha ali, um gelo e tudo mais. As palavras, elas ficam, não é? E elas ferem muito. Então, esse homem não pode ser alguém que agride seus familiares. Não pode ser alguém que, lembrem, de maneira física e com palavras. Não pode agredir a esposa, não pode ser violento com a esposa. Tem que ser amoroso, gracioso, com os filhos, com a mãe, com a avó, com o seu próximo de maneira geral. Não é? Então, vejam a responsabilidade vindo para vocês, para a igreja, para observar. Como é que esse homem trata a sua esposa? Peraí, eu acho que eu não estou observando isso direito, deixa eu olhar. E você vai observar. Não é? E se você observar algo que esbarra nisso aqui, vocês têm toda e qualquer liberdade de chegar no irmão André, de chegar em mim e dizer, Léo, ó, lembra da pregação? O que está acontecendo? Só que, deixa eu colocar uma notinha aqui. Não é um caso pontual. Veja, às vezes eu não estou dormindo bem. Aí você sabe que a falta de sono faz, né? Não é justificativa. E aí você percebe que eu estou meio sem paciência. E eu tratei a minha esposa mal. Fui rude com meu filho. Você percebeu isso uma vez. E aí você continua em observação. O ponto é isso acontecendo constantemente. Poxa, sábado foi assim. Domingo de novo. Na reunião de oração de novo. Na outra semana, peraí, tem uma coisa estranha. Percebem? É isso acontecendo de maneira obstinada, tá bem? Não é um caso pontual. Às vezes a gente está num dia mal, não é? E eu vou pecar contra você, eu já peço perdão por isso e conto com o seu perdão. Mas isso não pode acontecer direto, nem com o pastor, nem com o diácono, nem com o presbítero, nem com a liderança da igreja e nem com nenhum crente, porque nós somos crentes. Isso aqui é mais pesado para o pastor porque ele é um modelo. Mas isso aqui é válido para qualquer um que invoca o nome de Jesus Cristo sobre si. E diga, eu sou um crente, eu sou um cristão. Então notem que o padrão é elevadíssimo mesmo. O padrão é lá em cima. O padrão é celestial. O padrão não é mundano, o padrão não é terreno. Por isso que o ímpio olha para isso e fala assim, não dá. É impossível para mim. Claro que é impossível para você. Mas no poder do Espírito Santo, na glória do Evangelho, sendo abençoados por Deus, sim,
é possível. Você tem crescido, você pode testemunhar disso. Eu também tenho crescido e posso testemunhar disso. Então, no poder de Deus, na dependência da graça do Senhor, nós vamos crescendo. E como o nosso irmão André orou, como nós vimos na liturgia, nós vamos sendo cada vez mais mortificados, nos parecendo mais com o Senhor e menos com o mundo. E aí, a última qualidade negativa ali é nem cobiçoso de torpe ganância. O que isso significa? Bem resumido, significa que não deve haver nessa pessoa, e aqui é muito sério, isso aqui é muito sério, não deve haver um desejo por enriquecimento utilizando-se dos recursos da fé. Não deve haver. Então, o pastor, o líder, o ministro, alguém que é assim cobiçoso de torpe ganância, alguém que faz o que é necessário para enriquecer. Cria assim, as campanhas mais mirabolantes que vocês já viram por aí. Quem nunca viu, por exemplo, lá como é que é? O travesseiro dos sonhos ungido. Você já viu essa, não? Pois é, o travesseiro do sonho que foi ungido pelo arcanjo, lá em Jerusalém. Você paga lá míseros R$580 pelo travesseiro, dorme com ele e você vai ter a noite dos sonhos. Nossa, você precisa levar esse travesseiro para o seu carro. Você que trabalha de Uber, né, André? Você precisa deixar esse travesseiro lá no banco de trás e falar para os passageiros encostarem que os sonhos deles vão se realizar, desde que pague a bagatela de R$580. Não é? E a caneta do contrato vitorioso, já viu essa? Também é a caneta que você vai assinar e tudo vai dar certo na sua vida. Você vai chegar naquela casa dos sonhos que você viu, você vai colocar o seu nome lá, na semana seguinte ela vai estar toda reformadinha, com 5 meses de aluguel pago, você vai morar lá de graça, por 5 meses. Percebem? O que está acontecendo aqui? Só que, detalhe, você compra o travesseiro dos sonhos e vive pesadelos. Você compra a caneta do contrato vitorioso e você continua caindo buraco abaixo. Porque além de você ser ganancioso e estar querendo comprar a Deus, você está enriquecendo esses falsos mestres gananciosos que estão fazendo o que fazem porque eles amam o dinheiro. Mamon é o Deus deles. Eles não amam a Jesus Cristo. Eles não amam o Evangelho. Eles usam-se do Evangelho para enriquecerem. É por isso que, se você vai nas igrejas desse pessoal aí, você vê a senhorinha mais humilde, padecendo necessidade, precisando de um bujão de gás, precisando de R$5,80 para pegar um ônibus, enquanto esse pessoal está aí, ó, andando de jatinho, com os melhores carros, esbanjando riquezas. E que se importa a senhorinha padecendo necessidade? O que importa é que ela compre a caneta, compre o travesseiro, compre a fronha, compre o que tiver que comprar para que eu enriqueça. Torpe ganância, não deve ser assim. O ministro do Evangelho não deve estar no ministério por dinheiro. Se estiver, chute, mande embora, acabe, demita, faça o que tiver que fazer, mas mande embora, porque ele é o mercenário da fé. Alguém que está no ministério, que prega o Evangelho, que usa a Escritura, que está na liderança da igreja e que está sendo motivado por dinheiro, é um ímpio, é um ateu que deve ser colocado para correr. Porque esse perfil que está sendo descrito aqui não é um perfil que está sendo descrito à toa. Daqui a pouquinho a gente vai ver, na semana que vem, se tudo der certo, nós vamos ver o perfil dos falsos mestres. É isso aqui, ó. Paulo não está só descrevendo o caráter e o perfil de um homem íntegro que deve exercer liderança no povo de Deus. Mas ele, ao mesmo tempo, está dizendo que essas pessoas que estão aí com esse perfil devem ser retiradas agora. Não estão debaixo de autoridade divina. Não estão debaixo da autoridade divina. Estão sob o desagrado de Deus. E todos aqueles que aprovam uma liderança assim estão debaixo do desagrado de Deus também. Uma liderança como essa deve se submeter à Escritura. Não devemos tolerar isso. Aqui é algo que nós não podemos tolerar. Uma igreja local não deve tolerar.
uma liderança assim abusiva, ímpia, que não deve ser seguida. Porém, nós temos qualidades agora, não é? Qualidades, e são seis qualidades ou características que são boas, que devem ser nutridas na vida desses homens, desses líderes, desses pastores. Aí nós vamos olhar agora o versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Vamos considerar agora o hospitaleiro. Deve ser o presbítero, o pastor, os líderes devem ser hospitaleiros. No primeiro século, isso aqui era muito comum, porque a gente tinha perseguição explodindo, né? O tempo todo em vários lugares do Império Romano. Então, imaginem, por exemplo, que hoje a gente está aqui, vamos fazer um transporte rápido para o primeiro século. Hoje a gente está aqui, e aí de repente descobre que a gente é crente, e aí a perseguição é muito severa e não dá mais para a gente ficar aqui, com risco de jogarem bomba, atacarem fogo no prédio, e a gente padecer. Então o que a gente faz? Vamos sair desse bairro. Vamos lá para Bela Vista, lá para o centro expandido, lá no centro da cidade de São Paulo. E aí a gente vai para lá. Só que uns não dá para ir para lá, então outros vão para, sabe? A gente pesquisa, vê onde tem irmãos se reunindo, a gente vai para lá. Então nós seríamos considerados estrangeiros. E aí, o ponto aqui é que o presbítero, ele precisa ter não só o seu coração aberto para receber essas pessoas que vêm de longe, para abrigá-las e aconselhá-las, mas também a porta da sua casa deve estar aberta para receber e hospedar essas pessoas. De maneira física mesmo. Então, eu sei que isso aqui é muito difícil para a gente conseguir sequer imaginar, porque a gente está correndo quase que 24 horas por dia, né? Sai 5 da manhã para trabalhar, chega às 11 da noite em casa, mal vê a família às vezes, né? Uma loucura, uma correria. E como é que eu vou ser hospitaleiro nesse contexto, né? É difícil a gente imaginar, mas nós precisamos ser. Os pastores precisam ser exemplo de hospitalidade, de como eles estão recebendo as pessoas em sua casa. E aqui, irmãos, nós precisamos considerar algo muito importante. Nós precisamos aplicar isso na realidade da nossa igreja local. Nós temos e nós precisamos saber e conhecer quem são aqueles irmãos que vêm de longe, que seriam considerados, assim, literalmente estrangeiros, né? Aqueles irmãos que viajam 1 hora e meia, para estar conosco nos 2 cultos. Então aqui é uma exortação, um chamado, primeiro, aos pastores, para que eles não só abram seus corações, mas também as suas casas. E aqui é bem mirado, viu, André? Você e eu. E aqui isso extrapola para a vida da igreja local, não é? A nossa igreja precisa ser uma igreja também hospitaleira, que se preocupa um com o outro, que chama um ao outro para almoçar em sua casa. Ou você soube que o irmão está passando alguma necessidade financeira ou algo, chame-o, não é? Assim você o deixará mais leve, o deixará mais livre, para que você prepare todas as coisas para recebê-lo, que você use as suas finanças, a sua casa, os seus recursos para abençoar aquele irmão, não é? Então nós precisamos pensar sobre isso. Esses irmãos do primeiro século que vinham, não é, para outros lugares, para outras localidades, eram pessoas que tinham, em alguns aspectos, cartas de recomendação. Então elas chegavam lá e diziam assim, olha, eu sou, sei lá, imagina, eu estou aqui no centro, né? Imagina que tem uma igreja lá no centro, eu sou lá da igreja Herança Reformada do Tatuapé, os presbíteros lá assim assado recomendaram, está aqui o selo deles e tal. Ô, irmão, seja bem-vindo. Era uma espécie de carta, não carta de transferência, né? Mas um testemunho de outra comunidade de fé de que você era realmente um crente, de que você não era alguém infiltrado do império que ia te denunciar e tudo mais, né? Então, é algo bem interessante, irmãos, que nós precisamos pensar. E notem, essas qualidades aqui, se elas não existem e se não há uma disposição de crescer nessas coisas, não está habilitado para o ministério. Não está apto para o ministério. Então você pode colocar na sua agenda aí. Se você não foi na minha casa ainda, você tem a responsabilidade e o dever de ir. Na minha casa e na casa do André. E de qualquer outro futuro presbítero da nossa igreja. Também a gente está na luta, aí, como vocês sabem, né? Mas nós temos sim planos de receber todos vocês, pelo menos umas 2 ou 3 vezes no ano. Nós precisamos fazer isso. Tá? Mas coloque também como uma responsabilidade sua se interessar por chamar outros irmãos para congregar na sua casa, para passar o dia do Senhor com você. Não é para vocês fazerem
terem um tempo de comunhão juntos, conversarem sobre a fé, sobre a vida e estreitarem mais os laços, né? Então, o lar do presbítero deve sempre estar aberto às ovelhas. A porta nunca está fechada, nem do coração nem da casa. Essas duas portas sempre estão abertas e devem estar abertas, do coração e da casa. O mesmo vale a nossa igreja. O coração da nossa igreja e a nossa casa devem estar abertos para receber. As portas, né, da nossa casa e do nosso coração devem estar abertos para recebermos os nossos irmãos. Diferente do caráter anterior, essa pessoa também é amigo do bem. Olha lá, hospitaleiro, amigo do bem. De maneira bem resumida, isso aqui significa que essa pessoa, esse pastor, ele se concentra de maneira prática naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Então, é a bondade encarnada, sabe? É alguém que é um exemplo na prática das boas obras, é um exemplo de edificação para a igreja. A bondade é sua melhor amiga, não é? Não é só aquela pessoa que está sempre vendo o copo cheio, não só meio cheio, mas cheio. Mas é alguém que, por conta de se entregar à graça de Deus, por conta de se entregar cada vez mais ao Senhor, ele vai sendo moldado cada vez mais a Jesus Cristo e ele vai amando cada vez mais aquilo que é bom, sabe? Então, ele não faz aquilo que é mal, ele é inimigo do mal, ele odeia o mal. Ele não é aquele que nós vimos que destrói reputação de pessoas. Muito pelo contrário, ele é aquele que trabalha na igreja local para acabar com os conflitos, para acabar com mal-entendidos, para promover aquilo que é bom e aquilo que glorifica a Deus. Ele deve ser sóbrio. Então ele é alguém de mente sã, alguém sóbrio, é alguém sábio, disciplinado, discreto, ponderado. De tal forma que ele é tão disciplinado que ele, podendo fazer alguma coisa, ele não faz por amor ao irmão mais fraco, por amor à igreja, por amor ao testemunho público do evangelho. Não é? Deixa eu dar um exemplo aqui. Postar foto em rede social, sei lá, você tomando um vinho ou uma bebida alcoólica, não necessariamente é pecado, mas você pode conduzir o outro a pecar. E você, por sua tolice, escandalizar alguém que é fraco na fé, porque você não sabe quem está seguindo você em rede social. Aqui é um chamado para usar a rede social de maneira sábia. Não só o pastor, mas crentes de maneira geral. Então pense bem no que você está postando em rede. Veja, isso não é indireta para ninguém, tá? Eu costumo dizer a vocês, púlpito não é lugar para ficar dando indiretinha, não. E vocês conhecem a mim e ao André. Muitos de vocês vão em casa, conhecem o nosso coração. Nós não somos homens de ficar dando indiretinha no púlpito, não. O púlpito é lugar de direta. Se a exposição do evangelho está sendo real e fiel, é direta à tua alma. Mas quando nós percebemos que os irmãos estão em falta, nós chegamos nos irmãos, conversamos com os irmãos, não temos problema com isso. Então vocês podem ficar bem sossegados que, por conta de nós estarmos fazendo o nosso trabalho básico na igreja local, nós não temos necessidade de ficar manipulando o púlpito para ficar dando direitinho para um ou para outro. Tá bem? A gente já logo fala assim, precisamos fazer uma visita na tua casa, vamos lá? Vamos conversar? Vamos. É assim que a gente trabalha. A gente não é menino, a gente é sóbrio. A gente é ponderado e discreto, a gente tem uma mente sã. Portanto, lembra que o Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não é? Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. É alguém sóbrio. Veja agora a próxima descrição. O presbítero deve ser justo, amante da justiça, que tem sede e fome por justiça. A sua conduta e vida demonstram que ele é amante da justiça. Ele não se satisfaz com parcialidades. Ele não se satisfaz com... vocês sabem que cada história tem pelo menos 3 versões, né? Tem a que você ouviu, a que você acha que entendeu e a que realmente é. Então, ele não é aquele que é facilmente manipulado. É mesmo? Foi assim que aconteceu? Nossa, eu não acredito, não. Eu vou lá fazer, não quero mais nada com essa... Não. Você tem certeza que é isso? Você tem provas disso? Não, não tem. Então pare de ficar falando isso. Pare de ficar falando isso. Porque falando de tal é assim, assim. Você falou com uma pessoa? Não, não fui. Por quê? Não, porque então pare de dar sua boca ao diabo, por favor.
direto, reto e seco. De uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. O nome de Cristo está sobre a sua vida e, portanto, controle-se. É assim que há alguém justo. Você está sendo injusto com essa pessoa. Você não deve agir assim. Nós, como crentes, devemos ser assim. Devemos cumprir todos os nossos deveres para com os homens. Um outro aspecto disso aqui é que o presbítero, o pastor, ele é um homem de palavra. Ele falou, ele cumpre. Ele falou, ele faz. Não é? Porque ele é justo. Deve ser, próxima característica, deve ser piedoso. Né? Significa que ele não só tem uma boa teologia, mas ele aplica essa boa teologia na sua vida, na sua casa, não é? Na igreja, no seu viver diário. E é aqui que nós precisamos perguntar como é a sua vida de oração, pastor. Qual o tempo que o senhor separa para ler a Bíblia? Né? Como que você ora? Como que é a tua devocional? Como que você faz o culto com a sua família? Não é? Perguntas naturais já aconteceram numa igreja local. Por exemplo, nessa de exercer a hospitalidade, é um exercício bom de nós perguntarmos uns para os outros. Como é que está a tua vida de oração? Né? E não ter vergonha de dizer se está falhando, porque é bem aqui onde o Senhor comunica a nós, não é? Conselhos, onde nós colhemos frutos da vida de piedade do irmão para aplicar nas nossas vidas também. Aqui onde nós crescemos em sabedoria, isso é a vida de igreja, irmãos. Isso é a vida de igreja. Agora, nós nunca vamos conhecer uns aos outros. Vocês nunca vão na minha casa, eu nunca vou na casa de vocês se a gente simplesmente vem para o culto e vai embora. Eu sei que a gente tem que correr e tudo mais, eu sei disso. Eu sei, mas o ponto é que nós precisamos nos esforçar para nos conhecer. Para que nós possamos desfrutar dos dons espirituais que o Senhor tem nos dado. Para que nós possamos crescer. Alguém piedoso anda como Cristo andou, 1 João 2,6, não é? E se esforça e vê os seus pecados e confessa os seus pecados e luta com o Senhor com os seus pecados para que possa crescer cada vez mais em piedade. E crescendo, tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, de ser justo, hospitaleiro, amigo do bem, e o que nós veremos agora, ter domínio sobre si, é um caráter piedoso. É alguém que está se entregando cada vez mais a Deus, amando mais a Deus, amando o seu povo e pregando o evangelho no mundo. E a última característica aqui é tenha domínio de si. Em outras palavras aqui, é alguém que tem domínio sobre os seus desejos. É alguém que tem domínio sobre suas paixões, sobre suas vontades, sabe? Não é alguém descontrolado. Eu tô com vontade de fazer isso, aí vou lá e faço. Eu preciso comprar aquilo, mas eu não posso comprar, mas eu vou lá e compro. Eu tenho que ver aquela coisa, mas eu não posso fazer, mas eu vou lá e faço. É alguém que é isso aqui? Alguém descontrolado. Alguém que não domina, não é, as suas vontades. Alguém me irritou, eu explodo em ira, vou lá e dou carteirada. Como fazem os falsos mestres e alguém que não deve estar no ministério. Por exemplo, alguém que tem domínio de si nunca vai ser, como eu infelizmente testemunhei, o pastor enviar algo para o Ministério de Mídia. Graças a Deus a gente não tem PowerPoint aqui. Mandou algo para o Ministério de Mídia 5 minutos antes do culto. Não, eu fiz uma alteração na minha pregação, no meu slide aqui, 5 minutos antes do culto. Aí o responsável pela mídia fala, pastor, não dá. Eu estou correndo aqui com som e tal, eu não sei o quê. O que você falou? Você pode repetir? Eu não entendi o que você falou. Não, pastor, aqui não dá. Hoje eu estou sozinho. O Sérgio não veio, o pessoal, eu estou sozinho. Quem paga o teu salário sou eu. Faça agora. Descontrolado. Não tem domínio de si. Quem manda aqui sou eu. Descontrolado. E aí o que acontece? Uma igreja que é carente do que nós estamos vendo nessa porção da Escritura, o que vai dizer? Não, eu preciso fazer uma dicotomia aqui. Quando o Léo está pregando, ele é meu pastor, ele é uma bênção. É Deus dando a vida dele. Mas ele, quando ele desce do púlpito, é o homem carnal, né, em seus pecados, etc. Aí eu relevo as explosões, as maledicências, palavras chulas, não é?
falta de amor pelo irmão, difamação, mentiras. Não, ali quando ele está no púlpito, ele é espiritual. Quando ele está fora do púlpito, é pecador, né? Isso não existe. Isso não existe. Não dá para rachar alguém no meio e dizer, naquele momento você é isso, e não, isso é hipocrisia. Isso é falsidade, isso é falsificação do Evangelho da Graça. Isso é falsificação, é alguém tentando fabricar um presbítero segundo a sua vontade. Vocês estão vendo o texto dizendo que, primeiro, essa sessão começa chamando a nossa atenção para observarmos como que esse homem é em casa. Então, não há como eu tentar desvinculá-lo da sua vida prática e diária. Não tem como, irmãos, não tem como. Então, o que somos no púlpito, o que somos na igreja, nós somos em casa, somos na rua, somos no trabalho, somos em qualquer lugar. Tá? Então, esse exemplo ruim que eu dei é um exemplo ruim que parte por conta de uma má compreensão do que é o Evangelho, de uma má compreensão do que é o ministério cristão, e aí é daí para pior. Tá? É daí para pior. Então, vamos algumas aplicações aqui, vamos para o próximo ponto. Essas características, portanto, devem ser conhecidas na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Hoje, é um pouco mais difícil e mais fácil de maquiar as coisas, porque no primeiro século, vocês lembram que as igrejas elas se reuniam nas casas. Então hoje a gente está na casa do Vitor, da Joyce, depois do Mateus, da Rafa, do Paulo, do André, etc. Não é? Então a gente estava sempre junto, nos lares ali, num grupo menor de pessoas. Hoje, a gente quase não se vê, né, ao longo da semana. Mais e mais a gente se vê na reunião de oração aqui, é tudo muito rápido. Mas então, isso não é uma razão para desmotivar, mas pelo contrário, para motivar o cuidado que a igreja deve ter para com o perfil e o caráter desses homens. Porque está mais difícil, né, de nós termos comunhão, aí é que a gente precisa ficar mais atento, mais cuidadoso. Um aspecto importante daqui, Paulo vai dizer a Timóteo que não se deve aceitar acusações contra um presbítero sem 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque se ele está no presbitério, ele obviamente será atacado. E se ele está lá e é uma igreja saudável que está lá, então ele é alguém que passa nesse teste. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós saímos acusando pastores que têm reconhecimento de suas igrejas locais de caráter íntegro, de qualquer coisa que a gente possa imaginar. De infidelidade, de frouxidão, disso, daquilo, tá? Principalmente a gente, né, que é uma geração hiperconectada, a gente abre ali o Instagram, já tem um reel de alguém criticando alguém, então nós precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado e sermos responsáveis com isso, tá bem? Então tomem cuidado antes de você sair acusando pessoas e ministros do Evangelho que têm o seu testemunho de vida confirmado por sua igreja local, tá bom? Então, nós precisamos de testemunhas e precisamos de provas. Porque se aquela pessoa for achada em falta, então ela está transgredindo o que o Senhor tem para ela. As leis cerimoniais, não é? O caráter que deve ter de purificação, de santidade, para exercer a liderança no povo de Deus está sendo quebrado. Então, aquela pessoa precisa ser cuidada e ser retirada do ministério. Percebem? Então, esse é um ponto que nós precisamos estar atentos. Ó, eu acho que a gente termina, hein? Terceiro e último ponto do nosso sermão, lembrando que os presbíteros, então, devem ser irrepreensíveis, né? Livres de culpa, no lar, no caráter, como acabamos de ver, e na doutrina. E aí nós vamos, portanto, ao versículo 9 nessa hora. O versículo 9 está dividido em 2 partes, vamos ver a primeira agora, tá? Apegando-se à palavra fiel. Então, ele é irrepreensível na doutrina, apegando-se à palavra fiel. Olha o texto. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Até aí. Essa é a primeira parte. O que é que significa ser apegado à palavra fiel? E aqui é a principal tarefa do pastor. Agora, se você não estava prestando atenção, agora você precisa prestar atenção. Tá? Depois você assiste o vídeo no YouTube, porque você perdeu coisa muito importante. Mas, veja, a principal tarefa do pastor é esta. Porque Deus governa a sua igreja por sua palavra. Então eu não posso ter alguém lá que é relapso, que é preguiçoso, que não liga para os estudos teológicos, que não lê a Bíblia, que não memoriza versículo bíblico. Eu não posso ter alguém lá assim. Porque senão a igreja vai ser conduzida em carnalidade. Deus governa a igreja por meio de sua palavra.
alguém apegado, não é? A principal tarefa do pastor é ele se apegar a essa doutrina, ele amar essa doutrina, é ele se dedicar a essa doutrina, é ele guardar essa doutrina. Então há um esforço da parte dele de aquilo que Tito recebeu de Paulo, ele deveria manter e desenvolver, treinar homens, aplicar isso na igreja local, pregando o evangelho, disciplinando, discipulando, amando o povo de Deus. Então, o presbítero ele não é só alguém bem instruído, ele não só entende de boa teologia da sã doutrina, ele não só entende bem da palavra fiel que foi revelada na Escritura, mas ele também é inabalável em transmitir isso. Ele pega aqueles conceitos teológicos dificílimos que a igreja precisa aprender, e ele então traduz isso e transmite isso para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, e ele deve ser fiel. Ele não pode ficar escolhendo partes do que ele vai pregar, não. Tem que pregar todo o conselho de Deus, toda a Escritura. Como eu falei a vocês, se eu fosse alguém mal intencionado, se o André fosse alguém mal intencionado, não pregaria nesse texto. Por quê? Porque agora vocês têm ferramentas para nos avaliar. Vocês têm a luz do Evangelho da Graça para sondar o nosso caráter. Para ver a nossa família, a nossa esposa e nossos filhos. Lembre que esposa e filhos podem nos reprovar no ministério. Não só nós, né? Então vocês estão mais aptos do que nunca para ver os nossos pecados e as nossas falhas. Mas notem, nós não estamos nem nos importando com isso. Queremos que o povo cresça, amadureça e sim, seja rigoroso na escolha dos seus líderes. E esse presbítero, ele se apega ao evangelho para que ele possa disciplinar a si mesmo. Sabe? Todo esse caráter, todo esse perfil que nós vimos, ele está acontecendo na vida de alguém que está se apegando à sã doutrina. E a sã doutrina, pelo poder da graça de Deus, tem promovido esse caráter em sua vida. Não é ele mesmo. Não é que ele é alguém moralmente legal, alguém que teve uma boa educação, que estudou no colégio clássico cristão, não é que estudou latim, estudou grego, estudou hebraico, e por isso que ele tem essa postura diferente. É poder da graça de Deus, irmãos. Isso aqui também não é fabricado, tá? Um cristão não dá para fabricar um cristão. Não dá. Um cristão também nasce do alto, nasce dos céus, né? Nasce de novo. Então, o pastor ele deve apegar-se a isso, aplicar em sua própria vida, disciplinar a si mesmo para que ele possa ir ao povo de Deus. Ensinar o povo de Deus a ser fiel, amando a Deus no mundo, para a glória do nosso Senhor. E aí, qual que é o objetivo disso, então? Dele se apegar às Escrituras, desse ensino teológico robusto e correto. Qual que é o objetivo? É a parte B, a parte 2 do versículo 9. Olha lá, ó. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, é um reto ensino, portanto, de modo que tenha, ó, o objetivo disso, ó, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem, ou o contradizem. Já pensou? Se surge um falso mestre liberal aí, e começa a infestar a nossa igreja com ensinos demoníacos, e não tem ninguém capaz de refutá-lo? Não tem ninguém capaz de mostrar a falência dele, os erros básicos que ele tem cometido? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ser influenciados. Nós vamos ser vencidos facilmente. Então, João Calvino falou o seguinte, que um pastor ele tem duas vozes. Duas vozes tem o pastor. Uma é para arrebanhar as ovelhas, para proteger as ovelhas, para chamar as ovelhas, para dar nutrição às ovelhas. A outra voz que o pastor tem é para espantar os lobos. Sai daqui, seu falso mestre maldito. Irmãos, tomem cuidado com aquela pessoa ali. Irmãos, tomem cuidado com esse ensino. Irmãos, evitem esse livro. Irmãos, tomem cuidado com esse cântico. Irmãos, cuidado com essa banda. Cuidado com essa... Percebem? Para afastar os lobos. Para alertar o povo de Deus. São essas duas vozes que o pastor tem. E essa é uma tarefa significativa, porque quando a gente lê Tito, a gente encontra alguns verbos que são usados que são aplicados na vida do pastor no dia a dia da igreja. Veja, por exemplo, rapidamente, ó, os pastores devem silenciar falsos mestres. Aqui significa que o pastor, ele não fica fazendo aquela política de boa vizinhança. Poxa vida,
eu vou criticar aquela pessoa, vou ter que expor aquela pessoa, aquele ensino. Vou ter que criar conflito. É isso mesmo. Quando se faz necessário. Não é sair comprando briga à torta de graça também, né? Se achando o paladino da fé reformada. Não é esse o ponto. O ponto é que nós não devemos evitar conflitos e sacrificar a verdade no altar da política da boa vizinhança. Então nós precisamos silenciar falsos mestres. Eles devem ser calados. Não devem ter voz. E tem conflito aqui, tem debate aqui sim, mas num contexto específico e claro, no chão da igreja local. Os presbíteros devem repreender severamente, devem ensinar, encorajar, exortar e repreender, lembrar das verdades do evangelho e advertir. Então vejam, alguém precisa ser capaz para fazer isso. Alguém precisa estar se entregando, não é, à sã doutrina, para que possa, portanto, fazer todo esse trabalho na igreja local. E lembrem, isso é muito importante porque Deus governa a sua igreja pela palavra. O evangelho é o cetro pelo qual o rei separa os bodes das ovelhas e tira falsos mestres do nosso meio. Então, é aqui que crentes preguiçosos são exortados, que presbíteros sonolentos são despertados, a glória de Deus é evidenciada por meio da palavra. Jesus Cristo, rei da igreja, deve receber toda a honra e glória por meio da palavra, por meio do discipulado, por meio da pregação do evangelho. Então, os presbíteros devem estar prontos para refutar toda a heresia e todo o erro que se aproximar do coração da igreja, que se aproximar do coração das ovelhas. Devem estar prontos, devem ter faro teológico, devem ter visão, não é? Bem preparada, bem amadurecida, bem testada, para que possa, estou vendo a sombra daquela heresia, corre dali, aquilo ali é isso. E dá nome, alguém bem capacitado, bem preparado. É um pastor fiel, e pastores fiéis não são como pastores ímpios e ateus. Pastores ímpios e ateus se utilizam da vida das pessoas para eles desfrutarem do melhor dessa vida, né? Eles querem sugar os membros da igreja para que eles desfrutem do melhor dessa vida. Sabe o que o pastor fiel faz? O pastor fiel entrega a sua vida. Ele abre mão de prazeres dessa terra para que você cresça, para que você entenda o evangelho, para que você amadureça, para que você vença pecados. Ele abre mão de tudo que ele pode fazer para se dar o trabalho na igreja, para preparar sermões, estudos, etc., para que o povo cresça e amadureça. Enquanto os outros querem usar da vida das pessoas para terem uma boa vida, pastores fiéis, se necessário for, entregam completamente a sua vida, abrem mão de privilégios, abrem mão de suas vontades e se entregam completamente a Deus para que a igreja do Senhor cresça e amadureça e viva em sabedoria nesse mundo. É isso. Por isso que nós precisamos de presbíteros irrepreensíveis. Por isso que presbíteros irrepreensíveis e fiéis são admiráveis. Porque eles são aqueles que fazem dos problemas dos outros os seus próprios problemas. Sabe? Quem em sã consciência faria isso, irmãos? A gente já não tem problema demais em casa. E eu ainda vou pegar os problemas dos outros e fazer os meus? Sim. Porque isso é divina vocação, divino chamamento. É isso. É isso que o pastor fiel faz. Agora, não é à toa que a igreja brasileira está como está. A palavra fiel tem sido omitida do povo. Nós temos entretenimento, luzes apagadas, holofotes, espetáculos, teatros, shows, dramas, novelas, danças. Essas coisas são o que tem tomado conta dos cultos por aí. É o que tem, é o ensino por aí, é a instrução por aí. Cadê o princípio regulador do culto? Não existe mais. Cadê as escrituras premiando o culto? Não existe mais. Cadê a glória do evangelho sendo explícita na primeira palavra que o dirigente do culto diz? Não tem mais. Agora são experiências pessoais, viagens, né, coisas pessoais e planejamentos. São essas coisas que têm tomado as igrejas por aí. As pessoas estão fazendo o que querem, ensinando o que querem, pregando o que querem a seu bel prazer. Porque nós temos ministros desqualificados. Nós temos uma liderança desqualificada. Nós temos uma liderança que está onde está à luz de escândalos, à luz de propina, à luz de sensualidade. Portanto, é necessário que, como crentes, ministros do Evangelho de Deus, que nós nos apeguemos firmemente à sã doutrina,
a fim de que não sejamos levados pelos modismos modernos por aí e possamos pelejar pela verdade de Deus. Ministros irrepreensíveis são necessários, pois eles carregam a mensagem da reconciliação. Deus Pai, por meio de seu Filho Jesus Cristo, salva pecadores no poder do Espírito pela graça. E é somente pela graça. E essa é a mensagem do pregador do Evangelho. Arrependa-se, pois a ira de Deus está sobre você. E você deve se arrepender, pois o inferno está com as bocas abertas para te engolir. Pecador, você é pior do que você imagina. Mas há tanta graça que você consegue imaginar no Senhor. A graça disponível a você, hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Vamos às aplicações dessa parte. Nós precisamos que os nossos presbíteros sejam estudiosos. Pastores precisam ser estudiosos, precisam ser homens dos livros, das escrituras. Eles precisam estar fazendo cursos, precisam estar se reciclando. Eu ia fazer um curso de pregação agora há pouco aí, mas infelizmente não foi mais possível, por N circunstâncias, não é? Quem quiser mais detalhes eu compartilho em privado, para não ficar falando aqui no púlpito isso. A gente já falou o suficiente sobre isso. Mas nós precisamos estar nos reciclando. Nos reciclando. Curso sobre pregação, sobre aconselhamento bíblico. Então, a nossa igreja local precisa ter essa consciência. Olha, nós precisamos que os nossos pastores... Pastor, o que você está lendo aí? O que vocês estão lendo de bom aí? Qual foi o último curso que você fez? Como é que está a tua vida, a tua rotina? Porque notem, a liderança da igreja crescendo, a igreja cresce. A igreja é melhor pastoreada, é melhor cuidada, é melhor amada. Então, nós precisamos que pastores e presbíteros se apeguem à sã doutrina de maneira fiel. As igrejas locais devem investir de maneira consciente no crescimento dos seus pastores. Sabendo que eles, sendo mais bem capacitados, eles vão pastorear melhor a minha família, a minha casa. Então, nós precisamos... Quais são os comentários bíblicos que vocês precisam? Eu posso ajudar vocês de alguma forma. Vi um curso aqui legal. Você conhece? Já viu? Nós precisamos ser incentivados por vocês. Não deixa a gente, parar, não. Não deixa a gente ficar estagnado, não. Tá? Incentive a gente. Mexam com a gente. Perguntem as coisas pra gente. Nós precisamos, como igreja local, nos esforçar para isso. E lembrem, nós, como crentes, também devemos estar nos esforçando para crescer aqui. Né? Pastor, me indica um livro sobre aquilo. Tem algum vídeo sobre isso? Eu estou com dificuldade nisso, como é que eu faço? Me ajuda aqui, vamos estudar a Bíblia junto, percebem? Nós estamos nos esforçando para crescer como igreja. Presbíteros fortes farão igrejas mais fortes. Presbíteros fortes defenderão a verdade com mais eficácia, com mais poder e com mais diligência. Percebem? Vejam como o nível ele eleva. Pastores também devem expor os erros doutrinários, as heresias, e devem combatê-las e instruir e preparar o povo de Deus para que possa também combater o bom combate pela sã doutrina, a fim de proteger a glória de Jesus Cristo e as ovelhas que lhes foram confiadas. Meus irmãos, vamos então para as nossas considerações finais, chegando ao fim do nosso sermão de hoje. Lembrem disso, que nós mencionamos no começo. Ninguém pode fabricar um pastor fiel, irrepreensível. Ele é dom do céu. E esses homens mostram que eles são realmente chamados por Deus, porque eles são irrepreensíveis no seu lar, irrepreensíveis em seu caráter, irrepreensíveis na sua doutrina. Ainda que eles tenham alguma falha em seu caráter, vocês podem perceber uma disposição de alma neles de crescer. Uma disposição de alma de serem exortados em seus pecados e de desejarem se arrepender cada vez mais e crescer para a glória de Deus. Quero finalizar esse sermão lendo aquilo que eu intitulei de O Cântico de um Presbítero Irrepreensível. O Cântico de um Presbítero Irrepreensível. A minha chamada é certa. O meu desafio é grande. A minha visão é clara. O meu desejo é forte. Minha influência é eterna. Meu impacto é crítico. Meus valores são sólidos. Minha fé é firme. Minha missão é urgente.
Meu propósito é inconfundível. Minha direção é seguir em frente. Meu coração é genuíno. Minha força é celestial. Minha recompensa está prometida e meu Deus é real. Recuso-me a ficar desanimado, desengajado, descontente, desanimado ou distraído. Nem vou olhar para trás, ficar para trás, cair para trás, recuar ou sentar. Não preciso de aplausos, não preciso de bajulações, de adulações, de prestígio, fama ou veneração. Não tenho tempo para negócios mundanos, padrões medíocres, pensamentos pequenos, expectativas normais, resultados médios, ideias comuns, disputas mesquinhas ou baixa visão. Eu não vou desistir, ceder, socorrer, deitar, virar, desistir ou me render. Sou um ministro do Evangelho da Graça e é isso que eu faço. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, dá-nos presbíteros assim, Senhor. Senhor, forme presbíteros assim, ó Deus. Segundo a tua palavra, como vimos. Senhor, abençoe-nos, abençoe a nossa igreja local, com presbíteros e pastores assim, Senhor. Formados pelo céu, com caráter sendo forjados pela tua graça. Senhor, para a glória do teu Filho, avanço do teu reino e bem do teu povo, dá-nos presbíteros assim. Forme, Senhor, em nosso meio, homens assim. Trabalhe, Senhor, na membresia da nossa igreja, para que sejamos crentes assim, fiéis ao Senhor em tudo, amando ao Senhor do mundo e rejeitando os prazeres mundanos. Nós oramos gratos no teu Filho Jesus. Amém e amém.